Olá, pessoal. Nós vamos ver hoje nossa primeira aula de lipídios, tá? Então, os lipídios, nós vamos ficar 3 semanas nesse assunto. Hoje a gente vai ver a primeira classificação geral. Aqui. Bom, aproveitando a época aí de estudos, né? Essa tirinha mostra pra gente que o conhecimento é algo que a gente constrói pouco a pouco. Então, a gente tem que pegar esse ritmo de estudo, seja presencial ou remoto, porque senão você se afoga aí, né? Você fica soterrado no fim do semestre. Então, aí, se vocês não estão conseguindo pegar um ritmo de estudo, vamos fazer um esforço especial aí, porque é um momento também de aproveitar para a gente ter menos prejuízo acadêmico possível, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar e podem me mandar para eu ajudar vocês a responderem. Bom, falando dos lipídios, nós temos que os lipídios têm 4 grupos principais, tá? Nós vamos ter os ácidos graxos, o triacilglicerol, o fosfolipídio e o colesterol. Na aula de hoje nós vamos focar nos ácidos graxos, tá? Então esses são os 4 principais grupos de lipídios. Os lipídios eles são bem apolares, então a maioria deles é pouco solúvel em água, e alguns deles são anfipáticos, ou seja, possuem partes polares além das partes apolares. Então, eles vão ter algum papel emulsificante, como nós vamos ver nas próximas aulas. Bom, os ácidos graxos, eles também são chamados de ácidos monocarboxílicos. A característica deles é que eles vão ter um grupo carboxila, que é esse daqui, ó, na ponta da cadeia. Esse grupo carboxílico, ele é polar. Mas essa cadeia é uma cadeia de carbono geralmente longa, com mais de 10 carbonos, e assim, então, predomina na molécula de lipídio a parte apolar. Geralmente, os ácidos graxos não têm ramificações, e geralmente eles têm números pares de carbonos, mas às vezes pode ter ímpar também, então a maioria tem pares, tá? Os ácidos carboxílicos, eles podem ser saturados se eles tiverem nenhuma dupla ligação. Então, olha só, esse aqui é o ácido carboxílico, o grupo carboxila e a cadeia de carbono. Então, aqui são 2 ácidos carboxílicos diferentes. E eles têm essas cadeias de carbono. Quando eles tiverem duplas ligações, eles são insaturados. Então, os saturados são aqueles que não possuem nenhuma dupla ligação na cadeia, tá? Porque aqui fora da cadeia sempre vai ter essa dupla ligação, mas a gente está falando da cadeia. Então, na cadeia do ácido graxo, eles podem ser saturados, podem ser monoinsaturados quando só tiver uma dupla, ou poliinsaturados quando eles tiverem 2 ou mais duplas ligações. Então, assim, essa é uma classificação dos ácidos graxos. Se a cadeia dele é saturada, monoinsaturada ou poliinsaturada. A gente também pode classificar os ácidos graxos por tamanho, tá? Então, dependendo, essa aqui é a classificação por saturação, né? Então, os saturados são chamados de SAFA, os monoinsaturados são chamados de MUFA e os poliinsaturados são chamados de PUFA, né? A sigla que é muito comum de vocês verem nos livros ou nos artigos sobre isso. Nós vamos ter o comprimento da cadeia também sendo um dos fatores de critério para a classificação dos ácidos graxos. Então, nós podemos ter, essa aqui é a sigla de ácido graxo de cadeia curta. Então, ele tem de 4 a 6 átomos de carbono. Ácido graxo de cadeia média tem de 8 a 12 átomos de carbono. Ácido graxo de cadeia longa tem de 14 a 20 átomos de carbono. E ácidos graxos de cadeia muito longa, eles têm mais que 20 carbonos. Então, assim, o tamanho da cadeia também interfere na classificação, né, do ácido graxo. Bom, no nosso metabolismo, os ácidos graxos eles têm várias funções importantes. Tá? Uma das funções importantes é que eles compõem o fosfolipídio. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, para ver com mais detalhes, mas ele é parte do fosfolipídio. Ele também é parte do triacilglicerol. O triacilglicerol são 3 unidades de ácido graxo. No fosfolipídio, são 2 unidades de ácido graxo. E é uma molécula que fornece energia. Tá? Então, cada grama de lipídios vai fornecer 9 calorias
por grama, né? Então, assim, é uma molécula mais energética que tem. Então, a energia está nessas cadeias mesmo. Conforme a gente vai quebrando essa cadeia, nós conseguimos liberar bastante energia. Existe um grupo de ácidos graxos que são chamados de essenciais. Se vocês se lembrarem, existiam aminoácidos essenciais, quando a gente estudou proteínas. Esses aminoácidos essenciais, eles não eram produzidos pelo nosso organismo em quantidade ou em qualidade suficiente, e assim, então, nós precisávamos consumi-los na alimentação. Os ácidos graxos essenciais é a mesma coisa. Eles também são necessários para o nosso organismo e a gente precisa consumi-los regularmente na alimentação. Por que eles são essenciais? Porque eles participam do processo inflamatório e alguns mecanismos imunológicos, então ele é precursor de substâncias imunológicas. O que significa ser precursor? Significa que ele origina substâncias imunológicas. Então, a gente pega o ácido graxo e transforma ele em outras substâncias. E também, eles vão ser componentes de fosfolipídios, também é outro detalhe importante. A nomenclatura do ácido graxo, ela não é simples. Na escola, quando vocês aprenderam no ensino médio classificar cadeias de carbono, vocês só aprenderam até o 10, né? Vocês aprenderam que era MET, ET, PROP, até os 10. Como a gente viu, a maioria dos ácidos graxos que a gente está estudando tem cadeia maior que isso. Então, existe aí uma nomenclatura oficial da IUPAC para ácidos graxos que tem a cadeia mais longa que 10, né? Uma das formas, um dos nomes usuais que é dado é pela fonte. Então, por exemplo, o ácido palmítico, ele vem do óleo de palma ou azeite de dendê, como ele é conhecido na Bahia, por exemplo. Ele contém geralmente cadeias de 16 carbono saturada. Então, é um óleo que possui gordura saturada. O ácido oleico, ele vem do óleo de oliva, que é o azeite. Ele geralmente tem 18 carbonos e é monoinsaturado. O ácido linoleico e linolênico é o que vem do óleo de linhaça e ele é poliinsaturado. Nós vamos ver com mais detalhes isso. Então, assim, o nome pode ser dado pela fonte, né? O nome usual, então, geralmente vem da fonte. A nomenclatura oficial, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos olhar a nossa cadeia de carbono. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma cadeia de carbono bem longa. É um ácido graxo, ó, porque tem uma cadeia de carbono e na ponta tem o grupo carboxila. Então, a gente vai começar a numerar os carbonos pela carboxila. Tá? Então, o primeiro carbono é o carbono da carboxila. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, vai contar todos os carbonos. Então, tem 15, 16, 17, 18 carbonos. Então, o nome oficial é esse aqui, ó. Primeiro vem o número de carbonos que tem na cadeia, são 18. 2 pontos. Aí a gente vai pôr o número de ligações duplas que tem. Então, aqui tinha uma dupla e duas duplas. Então, a gente põe que tem 18 carbonos com duas duplas. E agora, por último, a gente fala quais são os lugares que estão essas duplas. Então, tem duas formas de fazer isso. A gente pode escrever como está aqui, ó, 9C, 15C, que a gente está falando que a dupla está no carbono 9 e no carbono 15. Tem que falar o número que vem antes da dupla, tá? Não pode falar 10. 10 vem depois. Então, a gente tem que falar carbono 9 e carbono 15. Ou então, a gente representa com esse triângulozinho que é o delta, escrito 9 e 15. Então, essas são as duas formas de eu dar a nomenclatura oficial de um ácido graxo. Então, só para recapitular, ó, a gente põe primeiro, chama assim, ácido graxo 18,2,9C,15C. É o nome dele, tá? Então, primeiro eu coloco o número de carbonos, 2 pontos, o número de ligações duplas que existe na cadeia, e aí eu falo aonde elas estão, no 9 e no 15. E tem duas formas de eu mostrar isso, são essas duas formas, tá? Existem outras nomenclaturas que a gente já vai ver, mas por enquanto vamos manter essa nomenclatura oficial. Outra coisa que acontece, quando existe dupla ligação, a gente vai ter um tipo especial de isomeria. Tá? Não é isomeria igual a gente tinha a ótica nos aminoácidos, é outro tipo de isomeria que é chamada isomeria cis-trans. Então, a isomeria cis-trans, ela depende de você ter uma dupla ligação
e aí a gente vai ter que pode ter duas posições, né? Se você tem uma dupla ligação aqui, ó, esses ligantes, então essa é a dupla, tá? Esses ligantes aqui, ó, eles podem estar assim, um para cima, um para baixo, né? Ou eles podem estar assim. Então a posição dos ligantes da dupla vão dar isomeria cis e trans, tá? A isomeria cis e trans, geralmente, ela aparece quando tem que ter primeiro uma dupla ligação, tá? Sem dupla ligação não existe isomeria cis trans, e geralmente tem que ter cadeias mais longas que 14, tá? Nós vamos ter algumas situações que nós temos mais de uma dupla, então, assim, a gente tem essa isomeria cis e trans em vários ácidos graxos que são maiores. Um detalhe interessante é que nos alimentos e no nosso organismo só existe ácidos graxos na isomeria cis. Não existe no nosso alimento natural e nem no nosso organismo ácidos graxos de isomeria trans. Então, as gorduras trans, elas vão ser viáveis, tá? Mas elas são artificiais, elas são produzidas pela indústria de alimentos. Então, a gordura trans, ela vai ter aí alguns benefícios para o alimento, mas ela pode apresentar alguns malefícios para a saúde, como a gente já vai ver, tá? Então, assim, a isomeria cis e trans, ó, depende de uma dupla, é o que eu estava tentando explicar para vocês, ó, quando a gente tem uma dupla, você tem aqui, ó, o H em cima e a cadeia embaixo, o H em cima e a cadeia embaixo. Se esse H for para baixo, a gente tem outra situação. Então, o isômero cis, ó, a molécula fica mais dobrada, e no isômero trans ela fica mais reta, tá? Então, assim, existe uma diferença conformacional entre elas e existe um comportamento diferente entre elas, tanto no nosso organismo quanto nos alimentos. Nos alimentos, as gorduras trans são mais estáveis. Então, isso significa que elas, em temperaturas mais baixas, elas não derretem. Então, por exemplo, uma manteiga, se tiver um pouquinho mais quente, ela fica mais líquida, mais mole, né? Mais desmanchada. E se a gente pôr gordura trans, a gente vai ter ela mais consistente em temperaturas mais baixas. Então, assim, ela fica com maior estabilidade, ela tem um ponto de fusão mais alto, então isso significa que você precisa de mais temperatura para ela ficar líquida, para ela derreter, né? E assim, então, a gordura trans é produzida pela indústria de alimentos por um processo de hidrogenação parcial. Tá? Então, eles inserem hidrogênio na cadeia e produzem as gorduras trans. As gorduras trans causam problemas de saúde, tá? Então, elas consumidas em excesso, elas vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, a indústria, nos últimos anos, tem buscado reduzir a adição de gordura trans, e no rótulo dos alimentos sempre vem escrito se ele possui gordura trans ou não, já que é uma gordura artificial que, se consumida em excesso, faz mal, precisa estar bem informada nos rótulos. Mas nos últimos anos a gente tem tentado fazer a troca, parar de usar gordura trans, mas infelizmente ela é muito útil aí para a indústria e por isso que ela ainda é muito utilizada. Então, assim, hoje, se vocês forem procurar nos rótulos, vocês vão ver que muitos rótulos que antes tinham gordura trans não tem, e ela ainda está presente aí em vários tipos de produtos diferentes. Então, fica aí o desafio para vocês de procurarem gordura trans nos rótulos de alimento. Bom, quando a gente tem a gordura saturada, ela também fica reta, tá? Então, essa aqui, ó, são 3 ácidos graxos diferentes, tá? Os 3 têm o mesmo número de carbonos, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, as 3 cadeias têm 16. Essa primeira aqui é saturada, ó, não tem nenhuma dupla ligação, então ela fica retinha. E aí o ponto de fusão dela fica mais alto, ela fica mais estável também. Nós temos aqui, quando ela é insaturada, ó, ela tem uma insaturação, aí pode ter desses dois jeitos, a cis e a trans. A cis fica dobradinha e a trans fica quase igual à saturada. Por isso que no nosso organismo, a gordura saturada ou a trans causam os mesmos males de saúde. Então, as duas consumidas em excesso, elas vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que evitar o consumo em excesso.
Ah, então quer dizer que eu posso comer a cis à vontade? Também não. As gorduras são muito calóricas. E por isso, qualquer gordura ingerida em excesso faz mal. Então, a gente tem que controlar o consumo de gorduras, não só na quantidade, mas na qualidade também. Não pode comer só gordura saturada, mas também não pode comer um montão da outra, tá? Então, a gente tem que equilibrar isso aí na nossa dieta. Bom, o ácido graxo, o ponto de fusão dele vai ser importante, porque conforme a gente vai pondo as saturações, muda o estado físico que ele está à temperatura ambiente. Então, por exemplo, uma consequência disso, a gordura saturada tem ponto de fusão mais alto. Então, as gorduras saturadas, elas vão ter aparência mais sólida. É o caso da manteiga, é o caso do óleo de coco, que é sólido, é o caso aí de gorduras que são consideradas, por exemplo, mais gordura de carne, né? Aquelas gorduras mais saturadas. Então, quando elas são sólidas na temperatura ambiente, significa que o ponto de fusão dela é mais alto. A gente precisa aquecer além de 27, 30 graus para ela ficar líquida. Então, geralmente, as gorduras elas vão ser sólidas e os óleos vão ser líquidos. Então, os óleos geralmente vão ser mais poliinsaturados e as gorduras mais saturadas. Então, o que define o ponto de fusão de um lipídio, de um ácido graxo, sendo mais específico? Primeiro é se ele tem saturação ou não. Se ele tiver nenhuma insaturação, ele for saturado, o ponto de fusão dele é mais alto. Se eu ponho uma insaturação, ou seja, eu pus uma dupla ligação, o ponto de fusão dele cai um pouco, fica mais baixo. Se eu ponho duas, cai mais, e assim por diante. Então, quanto mais insaturação ele tiver, menor é o ponto de fusão. Outra coisa interessante que acontece é exatamente o tamanho da cadeia. Tá? Se a cadeia for muito longa, ela fica mais apolar e ela também fica com maior ponto de fusão. Como os lipídios sempre vão ter essa pontinha carboxílica, eles vão ter esse efeito de serem anfipáticos. Então, o que é uma molécula anfipática? É uma molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Tá? Então, toda molécula que for assim, ela é chamada de anfipática. Bom, no nosso caso, o ponto de fusão vai ser importante, porque assim a gente controla, por exemplo, é assim que a gente faz a nossa membrana celular ficar fluida, tá? Ela é um mosaico fluido, né? Então a gente mistura ácido graxo saturado e insaturado na bicamada lipídica, de forma que assim a gente vai ter uma média aí, né? Então você vai conseguir controlar o ponto de fusão de algumas componentes celulares, por exemplo. Tá? Esse gráfico, essa tabela aqui mostra para a gente o que eu expliquei para vocês com relação ao tamanho de cadeia. Tá? Então, ó, se eu tenho uma cadeia igual ó, de 18 carbonos, se eu tiver ela sem nenhuma dupla ligação, ela for saturada, o ponto de fusão dele é 69,5. O que significa isso? Que é essa temperatura que ele derrete e fica líquido. Então, até os 70 graus, ele é sólido. Se eu ponho uma dupla ligação, aí ela pode ser cis ou trans. Se eu pôr uma dupla ligação cis, ó, cai um montão o ponto de fusão. Se eu ponho uma trans, ele cai, mas fica mais próximo um pouco do que era sem a saturação. Se eu ponho mais uma em saturação, cai mais. Né? E aqui, ó, se eu ponho mais uma aqui, ó, cai mais. Então, assim, conforme eu vou pondo em saturações, eu vou diminuindo o ponto de fusão. Isso aqui também vai ser importante, ó, no caso do ômega 3. Ó. Repara nessa informação que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, o ômega 3 tem ponto de fusão menos 11. O que significa isso? Que se eu for resfriando o ômega 3, ele é líquido, tá? E é nessa temperatura que ele vai ficar sólido. Então, assim, ele só vai congelar, só vai ficar sólido a menos 11 graus. Então, guardem essa informação. Bom, outra forma da gente dar nomenclatura são os ômegas, tá? Os ômegas, eles são os ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos essenciais são ômega 3 e ômega 6. Existe uma nomenclatura própria para a família dos ômegas. Então, naquele mesmo carbono que a gente viu
que era 18,2, que a gente viu no exemplo anterior, naquela cadeia, existe uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura ômega. A nomenclatura oficial, a gente começou a contar os carbonos por aqui. Na ômega 3, a gente começa por aqui. Então, a gente vai numerar e vai falar assim, ó, são 18 carbonos, tem 2 duplas ligações, mas em vez de falar a nomenclatura oficial, que era aquela 9 e 15, eu posso falar que ele é um ômega 3. Tá? Então, essa é uma forma de dar nomenclatura de ômega 3. Não posso só falar ômega 3, eu tenho que falar 18, 2, ômega 3. E aí, eu já sei que é esse ácido carboxílico. Então, essa é chamada de nomenclatura ômega. Tá? A nomenclatura oficial é aquela que eu expliquei anteriormente. Bom, esses lipídios ômega, eles são chamados essenciais, tá? Porque eles são geralmente ômega 3 e ômega 6, são 2 famílias, e a gente vai precisar deles principalmente para manter o sistema imunológico em dia. Tá? Então, assim, o ômega 3, ele vai gerar aí alguns outros agentes, tá? Precursor da família de ômega 3. E o ômega 6, ó, são esses outros aqui, tá? Então, não é só um ácido graxo que é ômega 3, não é só um ácido graxo que é ômega 6, é uma família, tá? Que tem de cada um deles. Então, por isso, na nossa alimentação, a gente vai ter que buscar se alimentar com lipídios que sejam fontes de ômega 3 e ômega 6. O ômega 3, ele está presente em peixes de água profunda. Então, o que acontece? No mar, nas águas profundas, a temperatura chega até menos 10 graus. Então, se um peixe tem um corpo cheio de água e ele mergulha numa temperatura abaixo de 0, ele vai congelar. Então, esses peixes de água profunda, para não congelarem, eles vão incorporar no corpo deles o ômega 3. O ômega 3 tem ponto de fusão de quanto, vocês se lembram? É menos 11. Ou seja, até menos 10 graus, o ômega 3 ainda está líquido. Então, assim, esse peixe não congela nas águas profundas, tá? Agora, o que acontece é que o peixe também não produz o ômega 3, tá? O salmão, o atum e outros peixes, eles vão comer fitoplânctons, que são organismos microcelulares que vivem na água, e eles ingerem o ômega 3 desses organismos, tá? Então, por isso, se a gente pegar o salmão de aquário, ele só vai ter ômega 3 se a ração que ele comeu tinha, tá? Senão, ele não vai ter ômega 3. Então, o ômega 3, para ele ser realmente estar no peixe, o peixe precisa ter comido o ômega 3, tá? E ele vai ter propriedade anti-inflamatória, tá? O ômega 3 também é vendido como suplemento em farmácias. Em alguns casos, nutricionistas, os médicos vão prescrever, né, a suplementação de ômega 3. Se não, existem fontes de alimentos que vão ter ômega 3. Eu vou citar algumas poucas nessa aula de hoje, porque vocês vão aprender isso com mais detalhes mais para frente. Então, essa aqui é a estrutura do ômega 3, tá? Se eu quiser falar o nome oficial dele, eu começo aqui desse lado. Então, o nome oficial dele seria ácido graxo. Eu conto quantos carbonos tem, são 19, 20, 21, 22. Então, é ácido graxo 22. Aí eu conto quantas duplas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas. E aí eu vou falar quais são as duplas. É no 4, é no 7, é no 10, é no 13, é no 16, é no 19. Se eu for falar ômega 3, eu só falo ácido graxo 22, 6, ômega 3. Tá? Então, assim fica mais simples, né, a nomenclatura. De qualquer forma, vocês precisam saber as duas nomenclaturas. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, não tiverem entendido, depois vocês me perguntam aí para a gente deixar isso bem claro para vocês. O lipídio ômega 6, ele vai ser mais fácil de ser encontrado na alimentação, ele está presente na maior parte dos óleos vegetais e eles são pró-inflamatórios. Então, o ômega 3 é anti-inflamatório e o ômega 6 é pró-inflamatório. Quando a gente geralmente consome os dois. Então, dependendo da dose e da proporção, um pode ter efeito diferente do outro. Então, por exemplo, se eu comer muito mais ômega 3, vou ter uma atividade mais anti-inflamatória. Se eu comer mais ômega 6, vou ter uma propriedade
pró-inflamatória. Então, assim, o balanço entre eles é muito estudado pelos nutricionistas para achar qual é a proporção adequada. Tá? Então, vocês também vão aprender a fazer isso futuramente. Os ácidos graxos essenciais, ó, eles vão originar substâncias inflamatórias. Tá? Então, esse aqui ó, é o ômega 6, tá? Ele é retirado aqui do lipídio que deu origem para ele. E aí ele vai gerar, por exemplo, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, são todas substâncias necessárias para o sistema imunológico, tá? Então, a gente precisa desse ácido graxo para o nosso sistema imunológico ter todos os recursos disponíveis, né? Os tromboxanos, eles vão ser importantes também para a agregação plaquetária, né, que são mecanismos de coagulação, e eles também vão estar envolvidos aí em prevenção de doenças cardiovasculares. Tá? Então, assim, o ômega 3, ele acaba tendo um papel importante para a nossa saúde e para o controle de dislipidemias. Quando a gente pega os óleos vegetais que a gente consome, ó, aqui estão listados os óleos vegetais que a gente tem disponível, né, para comprar. E nessas duas colunas aqui ó, estão o ômega 6 e o ômega 3. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ômega 6, ó, a maioria dos óleos tem bastante ômega 6. Alguns têm mais e alguns têm menos. Quando a gente pega o ômega 3, a gente vê que a maioria não tem. Né? Alguns têm alguma coisa. Por exemplo, o óleo de linhaça tem bastante ômega 3, mas tem pouco ômega 6. Então, assim como a gente pode ver, não tem nenhum óleo perfeito que tenha todas as que atende totalmente a demanda de ácido graxo essencial. O óleo de soja é um bom óleo, ele tem dos dois uma quantidade razoável. Então, o ideal é a gente ir alternando entre esses óleos, né? E também buscar outras fontes de ômega 3, principalmente. Então, assim, os óleos vão ajudar a gente, mas, eventualmente, a gente precisa de outras fontes para ajudar a ter a ingestão recomendada diariamente. Outra reação importante para nós com ácido graxo é a chamada da esterificação. A esterificação é o nome de uma reação orgânica que acontece entre ácido e álcool e forma éster e água. Tá? Então, basicamente, isso é esterificação. Se eu quebro um éster, é chamado de hidrólise. Tá? Então, assim, a gente tem a reação nos dois sentidos. No nosso caso, o álcool vai ser proveniente de um grupo glicerol, tá? Então, a gente vai ter aqui um glicerol e a gente vai ter aqui o ácido graxo que a gente conhece. Então, na esterificação, o ácido graxo perde o OH, o grupo álcool perde o H e forma uma água. E aí a gente junta, né, aqui no grupo éster, tá? Então, o grupo éster é esse grupo assim, ó, que tem uma cadeia em cima, tem um carbono com dupla O, ligado num outro O, e nesse outro O tem outra cadeia, tá? Essa cadeia de baixo veio do álcool, e essa cadeia de cima veio do ácido. Então, essa reação de esterificação vai ser importante, porque é assim que a gente vai armazenar os ácidos graxos, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente vai ligar, a gente tem uma molécula de triacilglicerol, então o glicerol é uma molécula que tem 3 grupos álcool, a gente consegue grudar em cada um desses grupos um ácido graxo. Então, triacilglicerol é um poliéster que tem 3 ácidos graxos grudados. Tá? Então, a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Tá? Então, essa reação se chama esterificação e o grupo éster é esse daqui. Então, esse aqui ó, é o nosso glicerol. O glicerol tem 3 grupos álcool e aí a gente vai ter 3 ácidos graxos diferentes. Então, a gente vai grudar esse ácido graxo aqui, ó, liberar uma água e vai formar, então, esse triacilglicerol, que é um poliéster. Ó, tem 3 grupos ésteres, um aqui e um aqui. Então, assim, nós iremos armazenar os ácidos graxos no nosso tecido adiposo, na forma de triacilglicerol, tá? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, por hoje. Era só para a gente começar a ver nos ácidos graxos. Uma boa semana para vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me escrever, me mandar mensagem, tá bom? Um abraço a todos e espero vê-los em breve.